Bem-vindos ao Três Tons de RH. Muito bom ter você aqui. Se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui nós temos o maior podcast da América Latina, dito pelo YouTube. E nós tratamos de temas relacionados à liderança, carreira, gestão de pessoas. Então, se você é de RH ou se você é um empreendedor, esse canal é para você. Eu já te peço para nos seguir, não esquece de se inscrever, compartilhe e comente. Faça uma pergunta, nós vamos adorar receber uma pergunta sua. Pessoal, hoje aqui com os meus colegas, com o Celso e com a Valéria, a gente vai discutir um tema que, na verdade, a gente foi inspirado por uma matéria do Rafael Souto no jornal Valor, que ele é colunista do Valor, por sinal, muito interessante falando sobre carreira fluida, né? Ele, quando explora esse assunto, ele fala sobre pessoas que não têm aquela trajetória vertical e, na minha visão, bem chata, de fazer sempre, toda vez, toda a vida, a mesma coisa. Ele fala sobre essa necessidade atual das pessoas viverem experiências diferentes de trabalho, muitas vezes até na mesma empresa ou não, mas que deem para elas essa visão mais do todo. Eu acho que você vai gostar desse assunto hoje aqui com a gente. E, por favor, curta o nosso canal, compartilhe nosso conteúdo e se inscreva também no nosso canal para você estar sempre atualizado dos assuntos que a gente vai trazer. É isso aí, Sérgio. Olha, começando esse bate-papo aqui, né? A gente vive num mundo muito fluido hoje em dia, né? Então nada é muito definitivo, nada. Né? Hoje você tem IA para tudo, é, você aborda e chega em qualquer lugar a qualquer tempo, né? Então não existe muito mais essas amarrações, às vezes nem de horário, né? Então você está ali, vai para conversar com alguém do outro lado do mundo e tá tudo bem, né? E a gente aprende muito rápido as coisas que acontecem, as coisas que se desenvolvem em outro lugar, né? Então quando você olha toda essa dinâmica que o mundo tem hoje, a gente pensa assim, pô, mas por que que alguém tem que ficar preso naquela trilhazinha, sabe? Eu gosto sempre muito de simbologia, né? De simbolismos. E se você vê assim aquele, sabe aquela pessoal que vai passando sempre naquela mesma trilha e vai marcando assim a grama, sabe? E assim não tem ninguém que muda o jeitão, ou talvez não deixe, né? E aí eu fico pensando nisso. Se você sempre vai por aquela carreira, a sua capacidade de cada vez mais você tem menos espaço para andar, né? Porque ela vai afunilando, bem ou mal, ela vai afunilando. E assim, a sua própria perspectiva de crescimento, a perspectiva de você poder olhar para outras percepções, para outras visões, para crescer mesmo, ela se reduz, né? E a gente, assim, não sei, eu já contei para vocês, eu mudei um monte de vezes de carreira, né? Então, eu me formei lá no comecinho como engenheiro e virei administrador e virei diretor de comercial, depois virei consultor e mentor e não sei o que, vai andando pela vida, né? Construindo as nossas pontes, né? Lógico. E isso me faz olhar e falar assim, quanto mais eu consigo me movimentar, e as pessoas talvez, né? Mais elas se enriquecem, mais elas se tornam melhores pessoas, melhores profissionais, não é? O que você acha, Valéria? Você também é uma engenheira de começo. Olha, Celso, Sérgio, muito bom estar aqui com vocês. Eu vou falar, eu já vendi bombas hidráulicas, né? Dá para acreditar, no começo da carreira. E eu acho isso interessantíssimo. Então, eu trabalhei como engenheira, depois eu fui consultora, enfim. E decidi seguir aí a maior parte da minha carreira em recursos humanos, mas também dentro da área de recursos humanos em frentes muito diferentes, né? Então, desde desenvolvimento organizacional, remuneração, desenvolvimento de executivos, mentoria, enfim. São tantas os caminhos dentro de recursos humanos que, por mais que eu tenha ficado muito tempo na mesma área, mas eu transitei por
muitas visões diferentes, muitos caminhos diferentes dentro de recursos humanos. E não vejo a hora de novos desafios, novas oportunidades que possam surgir. Mas eu acho que, falando sobre este tema, eu acho que não faz sentido num mundo que hoje ele tem uma dinâmica sistêmica, né? Uma dinâmica quase tridimensional, onde você tem assuntos, segmentos, atuações de maneiras tão, eu diria, encaixadas, né? E sem essas limitações, né? Se a gente for pensar até em termos de negócios, e aí, quando você vai olhar para estruturas organizacionais, muitas, eu acho que talvez, eu vou arriscar aqui um palpite, a grande maioria das estruturas organizacionais, elas ainda traduzem o que foi a Revolução Industrial, que são aqueles caminhos de carreiras dentro do mesmo tema, né, muito previsíveis, de mesmas áreas, e eu talvez eu possa aí trazer um tema que é o choque de gerações venha também disso. Por quê? Talvez a nossa escola tenha sido essa, né? Daquelas carreiras tradicionais, e a nova geração, porque ela tem acesso a informações de N fontes diferentes, ela se vê ali com caminhos diferentes, com possibilidades, com inquietações, com vontade de agregar valor em diferentes frentes. Então, não faz mais sentido estruturas organizacionais engessadas. E aqui a gente não está querendo criar nenhuma polêmica, nem anarquias, né, nas estruturas existentes, mas ao contrário, a gente quer trazer aqui uma reflexão, aí muito inspirados pelo que o Rafael Souto trouxe, porque as carreiras fluídas, né, elas não se pautam no mesmo trajeto, elas trazem oportunidades de você interagir e buscar caminhos alternativos ao longo de toda a sua carreira. E por que não? Sérgio, por que não? E por que não? Acho que essa é a principal pergunta, né? Eu sempre me fiz essa pergunta porque eu já mudei tantas funções completamente opostas dentro da atividade bancária, principalmente, porque eu me perguntava por que não. E engraçado que a percepção que eu tive nas várias mudanças que eu fiz, se vocês permitirem, até posso um slide no final do Por nosso favor. bate-papo aqui, para explicar um pouco dessas mudanças. O que eu percebi é que mudar de uma área para outra nem sempre é bem visto. Então, você tomar o risco de mudar completamente a sua atividade, não nem sempre é bem visto pela organização, e às vezes também não é visto, talvez, de uma forma, como eu posso dizer, do ponto de vista de carreira, como sendo um fator positivo. Por quê? Muitas vezes existem diferenças entre uma área, por exemplo, de negócios e uma área mais de back-office, né? Então já aconteceu de eu sair de uma área puramente de negócio e ir para uma área de back-office, né? Na percepção da organização, você vê a gente olhando meio torto. É como se eu tivesse levado um downgrade, né? Na verdade, eu tinha até sido promovido, tinha virado diretor executivo, estatutário da instituição na época, e saí de uma área de produtos e virei CIO, né? Porque eu criei, na época, uma forma diferente de priorizar a tecnologia, que era uma grande dor do banco, né? E muita Posso gente. fazer uma Oi, interferência, Sérgio? Não, eu fique à quero vontade. explorar esse trecho aqui, porque aqui tem um exemplo bem emblemático, né? Quando você sai do front e aí vai para o back, puxa, tá deixando na mesa dinheiro, tá voltando para trás. Imagina o quanto que você conseguiu agregar valor, porque você conhece o negócio, você esteve no front e aí você sabe exatamente quais são as necessidades. Você tem um olhar que você pode trazer agilidade, desenvolver outras alternativas de soluções. Gente, aí uma oportunidade de se explorar É. soluções incríveis, não é?
Não, sem dúvida. E o que acontece muitas vezes é que as áreas mais de suporte estão tão presas à sua atividade core que elas não têm a oportunidade de estar com o cliente, de entender melhor o mercado, porque elas estão. Bom, a gente conhece que a atividade de tecnologia ela sempre está atrasada, né? Ela sempre está devendo alguma coisa para entregar. E na época até foi engraçado que eu mudei a nome, isso foi um choque, né? Eu falei, não vai chamar mais Information Technology, vai chamar Business Technology. Porque eu quero que seja uma área que vá ao comitê de produtos, que interaja com o cliente, que faça pesquisa de mercado, porque se a gente está, vamos dizer assim, com a gestão da tecnologia do banco na nossa mão, a gente tem que estar super, hiper atualizado e entender o que acontece com o usuário lá na ponta, né? Mas a organização em si claramente não está preparada para esse tipo de movimento, Valéria e Celso. Eu percebo que nem o RH está preparado, porque você realmente deixa para trás remuneração. Se deixa para trás bônus, porque o bônus de uma pessoa que numa mesma posição, vamos dizer assim, estratégica como CIO, não é o mesmo bônus de um CRO, que gera resultado, que gera receita, né? Então você, apesar de você topar o risco, na hora que você para pensar racionalmente, você fala assim, mas esse aumento do risco não foi remunerado. Eu não tive nenhum ganho com isso. E muitas vezes a organização também, se ela tivesse uma visão sua mais de longo prazo, eu acho que aí o papel do RH é importante. Eu não tive esse suporte na época. Olha, tudo bem se ele vai para uma outra função que é menos remunerada, ok. Mas alguma compensação como stock option, etc., até para me manter na organização por mais tempo, já que eu ia fazer essa jornada, né, faria muito mais sentido, né? E eu, sinceramente, gente, quando eu olho hoje para a formação, como é que você forma um CEO, né? Você acha que dá para ser um CEO sem você entender o que que a sua empresa vende e como ela vende? Será que dá para ser um CEO sem entender como é que a sua empresa gere o capital humano, né? Sem ter passado pelo RH? Será que dá para ser um bom CEO se você não entende como é que funciona o operacional da tua empresa? O que que faz? Qual que é o risco do seu negócio parar de um dia para o outro? Onde estão os KPIs mais importantes? Então, eu acho que o CEO deveria passar por todas as áreas da organização. E isso não é uma coisa que geralmente acontece. Na verdade, quem se torna CEO muitas vezes veio numa vertical de negócio, grande parte dos casos, tem exceções, obviamente, mas veio numa vertical de negócios. Muitas vezes o CEO acaba sendo alguém que veio, sei lá, num grande banco, pode ser alguém que veio do varejo, se for um banco múltiplo, né? Ou então, se for alguém que veio do atacado. Se for alguém que veio do atacado, vai ser criticado pelos de varejo, né? Porque não conhece nada de varejo. Então, eu acho que a gente tem que ser mais flexível e saber, na verdade, gerir isso. Contamos muito com o RH para saber gerir, inclusive criar o conceito dentro da organização para que os líderes também saibam gerir essas carreiras fluídas, porque elas geram muito valor para a companhia. Infelizmente, não são ainda tão, vamos dizer assim, bem percebidas ou não são valorizadas, na minha visão. Você não acha, Celso? Eu acho, e estava pensando nisso enquanto você estava falando, né? Que assim, você falou da remuneração. Aí eu fico pensando assim, quanto custa mais para a empresa, né? Ela investir nessa mobilidade, vamos chamar de mobilidade, esse caminho é, para lateral ou, sei lá, enviesado para cima, não sei como que a gente pode chamar, mas quanto custa mais ela investir nisso ou ela perder para o concorrente? Porque quando você falou assim, a remuneração é diferente, de repente o teu concorrente vai pagar mais porque ele olha para aquele cara e vê o quê? Quando você muda, para mim é muito claro assim, quando a pessoa sai daqui, né, você está fazendo uma atividade A e vai para uma B, você carrega algumas coisas da A que fazem com que você gere inovação na B, porque você olha para aquele lugar que você está com o olhar daquilo que você já aprendeu no teu caminho, né? Então, dali você traz inovação, tipo, você transformar em business technology, né? Ou em vez de, sei lá, não sei, não me lembro mais como é que você chamou o nome, hein? Mas assim, essa coisa desse olhar é muito importante, porque daí que vem a inovação, né? Você não está criando nada diferente, mas você está mudando o jeitão. E aquele jeitão que você muda traz produtividade maior, traz resultado melhor, traz gente mais bem posicionada ali. Tem gente que
né? Vai trazer um ambiente melhor. Pô, estamos fazendo a coisa diferente, saindo daquela rotina, né? Porque, bem ou mal, quando você faz tudo ali naquele mesmo caminho, é uma rotina, né? Pode ser legal para alguns, né? E pode ser muito chato para outros. Então, assim, obviamente, cada um tem que escolher a sua carreira, cada um tem que escolher o seu caminho. Mas se a empresa facilita isso, ela tem certamente profissionais melhores, né? E quando você, por exemplo, uma empresa que ela faz isso, vocês sabiam que elas retêm, essas empresas que fazem isso, cerca de 3 vezes mais profissionais do que quando ela não faz? Uma empresa que tem esses caminhos de lateralidade, que tem mobilidade, que tem fluidez, que deixa a pessoa experimentar, porque vamos falar de geração Z, né? O que a geração Z quer? A geração Z quer experimentar. Ela não quer ter. Para ela não precisa. Esse negócio de segurança, porque ela trabalha lá, é bobagem. Ela quer encontrar o que é melhor para ela. E é experimentar. Então, se você não dá essa possibilidade de ela experimentar, de ela olhar outros caminhos, você vai perder essas pessoas. E perder pessoas, o que acontece? Vai criar um gap ali, né? Se você não tem o jovem crescendo, você não vai ter o cara no futuro ali com experiência. Não vai ter. Não vai ter, vai ficar um buraco. Concorda, Valéria? Você que é Eu, de RH e lê isso com uma maravilha total aí, não é? olha, eu concordo, nossa, muito com o que vocês estão falando, e eu acho que aqui tem várias coisas, assim, vocês falando e eu aqui pensando. Eu acho que a gente passa por vários pontos, né? Desde um conforto de você saber, não, aquele profissional, ele atuou a vida inteira nesta área, neste assunto, logo, resultados garantidos, né? Até um certo preconceito. Quantas vezes, né, eu ouvi, sobre executivos que eu sugeria no momento, fazer uma alteração, levar do back para o front, né, ou o oposto, a seguinte frase: não anda bem neste tema. Aonde realmente esse profissional caminha bem é no que ele faz hoje. Eu acho, desculpa, até o termo, talvez fique forte, né? Um pouco de prepotência, não é? Porque se este executivo ele tem senioridade, ele já se provou dentro da organização, ele tem os mesmos valores da organização, do negócio, conhece muito bem o segmento, por que não investir, se falta algum conhecimento, se falta alguma competência, investir nesse profissional, então, para que ele possa. Se hoje, não enxergo porque falta coisas, então vamos preencher, né, esses temas que estão faltando. Por quê? Porque é um executivo que conhece a organização, que sabe e comunga dos mesmos valores. Gente, isso é muito mais difícil do que encontrar um profissional tecnicamente bem preparado. E eu acho que aqui a gente pode olhar para várias, né, empresas multinacionais que praticam já há décadas. Chamar o termo job rotation, aonde para se tornar um executivo, um CEO, então existe um caminho muito bem definido, desde passar por várias áreas no país de origem, até ser responsável por diferentes áreas em países, em continentes diferentes. Aí sim se tornar possível, né, ser um CEO, ser o primeiro numa determinada estrutura. Então, isso é muito bem orquestrado, gente, desde a época do Jack Welch. Quem leu o livro dele sabe que ele foi diretor de N áreas, inclusive de recursos humanos, que eu considero uma área muito relevante para que um executivo, em algum momento, seja ali o gestor, para que ele entenda, principalmente, o que é gerir pessoas, né? Então, aqui eu acho que tem dois pontos, né? A gente quebrar alguns paradigmas, a gente começar a olhar
a gestão de pessoas como se olha a gestão de negócios de uma maneira hoje muito mais integrada, muito mais sistêmica, né? Ter oportunidades internas para preparar as pessoas, nem sempre elas estão completamente prontas, mas elas têm condições de serem preparadas, né? E existem N maneiras de fazer isso, né? Enfim, hoje a gente pode considerar como uma das competências mais olhadas, né, na contratação de executivos, é a capacidade de aprender, não é, Sérgio? Você Não, não olha total. isso? E é um recomeço, cada função nova que você assume, né, completamente diferente. Eu vou mostrar um pouco para vocês aqui do que aconteceu comigo, mas você aprende tudo de novo, né? Você traz a bagagem, você traz a tua visão, obviamente, de gestor, você traz os teus conhecimentos passados, eles ajudam demais, mas você é obrigado a sair da zona de conforto. E eu acho que isso é um grande, talvez seja a grande barreira que a maioria das pessoas coloquem para fazer essa migração, né? Muitas vezes ela é horizontal, algumas vezes ela é ascendente, né? Você pode ser promovido, inclusive, para isso, mas você é obrigado a aprender de novo. Até para você, vamos dizer assim, ser aceito pela nova equipe, né? Você precisa demonstrar que você fala a mesma língua, etc e tal. Então, eu me lembro que eu até participei daquelas coisas horrorosas, aquelas integrações, quando um banco comprava o outro, etc. Eu ia de final de semana, sentava na cadeirinha ali para ver o que o pessoal fazia para aprender no sábado e domingo e como é que integrava sistema de banco, né? Mas eu acho que as pessoas ficam muito realmente nessa zona de conforto. É mais seguro ficar na posição atual. É mais seguro ser conhecido como, e o Sérgio é comercial. E o João é de TI. E a Maria é uma pessoa de RH. Né? Ou aquela pessoa é uma pessoa de operações. Eu não concordo, eu não consigo concordar com isso, né? E é interessante porque eu vejo que talvez os RH sejam o catalisador, que poderiam ser o catalisador disso nas empresas, garantindo que essa fluidez de carreira acontecesse de uma forma justa, inclusive, preparada, organizada, com a remuneração sendo tratada de uma maneira mais estratégica, coisa que não acontece. Você tem perdas grandes, eu tive muitas perdas, até mesmo quando eu mudei para a Europa, né, fui ganhando praticamente metade em reais do que eu ganhava no Brasil. E eu fui. Por quê? A realidade da Europa, principalmente da Espanha, era totalmente diferente da brasileira em termos de remuneração. Como é que você trata esse profissional que vai para fora, né? Deixei minha filha pequena no Brasil, minha filha tinha 3 anos, fui morar fora, fiquei 3 anos fora, e onde está a compensação disso? Então, eu acho que o RH talvez seja o grande orquestrador desse novo tipo de carreira. E eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui só, para vocês terem uma ideia como é que foi essa minha experiência, porque eu acho interessante a gente ver um exemplo prático, né? Então, vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Eu comecei minha carreira como trainee, sou um engenheiro que virou CDB, né? Um engenheiro que virou bancário. Comecei como trainee e logo no início do programa de trainees, alguém já falou para mim, o Sérgio é um cara comercial, então ele tem que trabalhar no Corporate Bank. Então já fui, no comecinho da minha carreira foi marcado, tá? É um comercial, porque eu como trainee abri várias contas, etc e tal, então já colocaram que eu deveria ser um cara do Corporate Bank. Depois disso, como eu fazia muita operação estruturada no corporate banking, eu participei de algumas privatizações na época que o Brasil teve e tudo mais. Aí falaram assim, mas o Sérgio Corporate Banking, mais ele se envolve com operação estruturada. Então deveria estar no banco de investimento. Aí fui para o banco de investimento, fiz M&A, fiz operações estruturadas, foi uma experiência fantástica, participei de privatização e etc. Depois disso, é, falaram assim, olha, o corporate banking está demandando alguém que seja capaz mais de ser um pouco mais consultivo, estruturador, etc e tal, para a gente ganhar valor nas operações. Voltei para o corporate banking, tá, gente? Então foi mais um movimento, eu chamo de carreira zigue-zague. Aí, com essa minha, vamos dizer assim, essa minha volta ao corporate banking, pediram para eu montar uma área de mercado de capitais no Brasil, principalmente para emissão de dívida, coisa que o banco não tinha ainda. E com a minha experiência passada, que era relacionamento com as empresas, relacionamento com os potenciais investidores, fundos, etc., e com a minha experiência em banco de investimento, eu assumi a área de mercado de capitais.
do zero também, comecei do zero aqui. Depois disso, eu peguei no começo dos anos 2000 toda aquela fase de digitalização, a gente chamava de banco online na época, não era nem banco digital, e eu fui CEO, super novo, eu tinha 30 anos na época, de um banco digital, né, que foi montado aqui no Brasil. E, além disso, também envolvi muito com negócios digitais, com uma experiência mais próxima da tecnologia, né, que eu tive. Com essa minha experiência em banco digital, fui convidado por outro banco para levar essa visão da digitalização, porque a gente chama de transaction banking, né? São as operações de cash management, trade finance, trade services, em um outro banco estrangeiro, outro banco europeu aqui no Brasil. E foi super interessante, porque aqui eu tinha o produto e tinha o suporte comercial às áreas de corporate banking, né? Era o que a gente chamava de product sales. Depois disso, eu acabei assumindo mais produtos no banco, virei o CPO, virei o head de todos os produtos do banco, para criar uma gestão integrada. As áreas de negócio dos bancos, elas têm as suas próprias gestões de produto, né? E eu fui incumbido de criar uma área de produtos única, que a gente chamou de plataforma integrada de produtos na época. E aí eu tinha um desafio. Qual era o desafio? Fazer com que a gente tivesse uma entrega de produtos mais rápida. E de quem depende a entrega de produtos num banco? Tecnologia. Aí eu fiz todo um trabalho para me aproximar da tecnologia e priorizar de uma forma diferente as demandas de TI. Criamos uma metodologia para priorizar que acabou dando muita vazão para as entregas de TI. Quando o banco precisou fazer uma terceirização de TI, que foi o único banco que fez no mundo, e precisou de um CIO com visão de negócio, adivinha quem foi convidado? De novo, virei. Agora eu passei a virar back-office de fato, né? Fui para as áreas de suporte, virei CIO no Brasil, fiz inclusive toda a integração com o banco que adquiriu a gente aqui no Brasil na época, e aí me convidaram para ser COO, tanto com uma responsabilidade para o TI, operações e outras funções. Aí eu estava baseado na Espanha fiquei baseado lá por uns 3 anos, né? E depois eu saí do banco, aí me abriu portas para ser consultor. Eu virei consultor estratégico. Sou conselheiro consultivo hoje de 5 fintechs e da B Fintechs também. Eu fui CEO de uma empresa de uma provedora de tecnologia de core bancário aqui no Brasil, né? E agora eu sou headhunter. Então, isso é um pouco dessa carreira zigue-zague que me fez navegar em várias coisas diferentes e sempre fui obrigado a estudar de novo, entender de novo a dinâmica dessa nova função, etc. Mudar até os meus relacionamentos com o mercado, gente, porque quando você muda de função, os teus, os teus relacionamentos de mercado também mudam, né? Você muda, por exemplo, você passa a fazer parte de reuniões de reguladores diferentes, ou uma hora você está no Banco Central, na área de produtos, outra hora você está na CVM, outra hora você está na área de TI do próprio Banco Central, ou da Febraban, etc e tal. Isso é uma grande riqueza de relacionamento também. Né, Valéria? Nossa, formidável. Eu acho que foi tão legal você trazer o seu exemplo, porque eu acho que ilustra, né? Porque quando a gente Muito. fala essa carreira fluida, como funciona, então, assim, dentro do mesmo segmento, mas a quantidade de novos desafios que você teve foi incrível. Mas eu acho que o que fica claro é a disponibilidade de aprender. Eu acho que a disponibilidade de estar, né, o tempo inteiro ali à disposição de novos desafios. Eu vejo muito essa nova geração que está, né, iniciando no mundo corporativo, eu vejo muito esse perfil de querer coisas novas o tempo inteiro. Agora, isso exige preparo, né, da organização para poder trazer essa possibilidade de dinâmica. Não é simples, a gente está falando de um profissional, mas imagina empresas com milhares de profissionais. Você tem que olhar a carreira de todo mundo. Então, há necessidade, sim, de você estruturar processos, ferramentas, parceiros para poder ajudar, né, exatamente essas coisas acontecerem. Mas é possível. Nunca tivemos tantos recursos à nossa disposição e profissionais no mercado também preparados para poder ajudar todo esse processo. O Celso, ele Perfeito. ajuda vários, né, profissionais. Muito, Tem muitos, muitos. algum case para contar, Celso?
Disso, além do meu, não, existem vários, né? Então a gente pega muitas pessoas que, por exemplo, fazem coaching aqui com a gente, ou mentoria, que seguem esse mesmo caminho que o Sérgio contou. Obviamente, eu não posso entrar em cada um, porque ou em algum específico, porque a gente tem a LPDG aí, não sei o quê, né? Essas leis de proteção de dados aí são bastante importantes. Mas eu acho que o que o Sérgio trouxe foi bem legal, porque mostra que além de ele ter que trabalhar a sua adaptabilidade, ele foi trabalhando competências que não eram nem aquelas mais faladas na época que ele fez tudo isso. Né? Ele foi trabalhando autorresponsabilidade, porque ele falou assim: pô, eu tenho que ir lá sábado, domingo, vou aprender como é que funciona. E aí, o que acontece com tudo isso? Ele vai se motivando cada vez mais. Então, se você se motiva a estudar mais, como você falou, a trabalhar competências, a crescer, pô, você é um profissional melhor e você tem aí a capacidade de se encaixar em coisas que vão ajudar quem está vindo. Como ele fala, virei consultor, virei headhunter, virei C-level, virei. O cara está ajudando quem está vindo. É conselheiro, né? Então, assim, está ajudando. Não tem jeito, tem que trazer essa maturidade, tem que trazer esse aprendizado, tem que trazer tudo isso. Para mim, assim, o teu exemplo foi um livrinho que você deu uma resumida em tudo aí, e está aqui, ó, gente, presta atenção no que eu mostrei aqui, porque isso vai dar uma lição interessante para vocês. Eu adorei, Sérgio, e assim, acho que foi muito rico isso que você trouxe. Você mostra a sua carreira, mas é a carreira de muita gente, e talvez a carreira que muita gente quisesse ter e não tem, porque às vezes falta aquela coragemzinha, sabe? Ah, mas se eu for, a minha chance de me dar mal, qual é? É zero. Se você tá afim, meu, não tem nada para perder. Vai ganhar. Você só vai carregar a sua. Eu brinco sempre assim, né? Você leva uma mala quando você sai de casa. Você pode perder a mala? Não, você não vai perder ela. Você vai só colocando coisa dentro. Ela vai ficando mais pesada e ninguém abandona o que já teve, porque é tua experiência, é o teu aprendizado. Você tem uma mala cada vez melhor, sabe? Sabe aquelas malas tipo 007, abre e tira tudo lá de dentro, desde um canivete até um helicóptero. É assim, é na minha visão, né? Então, eu acho que é isso, enriquece muito, traz muita coisa boa fazer esse movimento. é, e eu acho que também traz uma coisa que duvidam de você e aquilo faz com que você seja mais forte ainda como profissional. Porque você fala assim, ah, não, vou dar conta, desafios todo dia. O bom profissional ele quer desafio todo dia, ele não quer sentar na cadeira dele lá e esperar chegar o bônus no fim do ano ou o olerite no fim do mês. Essa é a minha E visão. isso nunca Parabéns, Sérgio. termina, né? Nunca termina, claro que Nunca não. termina. Não, não Temos aí termina. a longevidade, Sim, porque você, quando desenvolve a capacidade, né, de se colocar em novos desafios, em aprender, em querer, né, aprender, estar aberto a novos desafios, não termina nunca. Quer dizer, pode não. ir muito Aquilo é além da vida adrenalina corporativa, diária, não é? não é? Vai muito. É verdade. Mas É eu acho muito que rico. a gente incentivaria mais gente a ter essa atitude de se reinventar, etc., se a gente tivesse uma estrutura, principalmente de remuneração, de reconhecimento, né, que tivesse ajustada para isso. Eu acho que a gente não está lá ainda, né? Mas Muitas aqui a gente vezes tem o grande desafio, né, Sérgio? esse é o desafio mesmo. Esse é o desafio. O Três Tons, ele também desafia, né? Ele também traz aqui provocações. Está na hora de revisitar a estratégia de remuneração, revisitar a estratégia de desenvolvimento, a estratégia de carreira, a estratégia de sucessão, a estratégia de desenvolvimento. Está mais do que na hora de revisitar esses pontos. E a gente adoraria receber aqui um comentário. Você pensa nesse assunto? Você considera que a sua carreira ela poderia ser assim mais dinâmica? Ou você gostaria de fazer a gestão desta maneira mais dinâmica? Você já faz, a sua empresa já traz esses desafios? Nós adoraríamos receber o seu comentário, a sua pergunta. Se você não concorda também, está valendo.
Quem sabe a gente faz um novo vídeo falando sobre esse assunto, porque ele é muito importante. Esse assunto, ele impacta na sua vida e na sua empresa, que os resultados, eles só vêm através das pessoas. Então, curte, compartilha com quem você acha que vai gostar desse vídeo e vem fazer parte, seja mais um tom. Obrigada, Celso. Obrigada, Sérgio. Até o próximo. Obrigado, queridos. Até, obrigado. Tchau, tchau.